Compreendendo as perspectivas filosóficas sobre o amor. Bem-vindo! Hoje embarcaremos juntos em uma jornada filosófica em busca de uma compreensão mais profunda de um sentimento que nos envolve, inquieta e inspira desde os tempos imemoriais. Hoje falaremos do amor. O amor, esse poderoso sentimento que aquece nossos corações e nos fazem sentirmos vivos. Ele atravessa fronteiras, culturas e épocas, conectando a todos nós, seres humanos. E ao longo da história, muitos filósofos ousaram a mergulhar nas profundezas deste abismo de emoções, buscando decifrar seus segredos e a desvendar seus mistérios. Hoje, convido vocês a se juntarem a nós, nessa viagem fascinante pela filosofia do amor. Vamos explorar as perspectivas filosóficas que nos ajudam a compreender esse complexo sentimento que permeia nossa vida e relações. Desde o antigo sábio grego até os pensadores contemporâneos, cada filósofo trouxe sua própria ideia e reflexão sobre o amor, nos presenteando com uma verdadeira tapeçaria de concepções e abordagens. Assim, juntos, vamos mergulhar em suas visões e descobrir como elas podem nos ajudar a entender melhor esse fenômeno tão universal e ao mesmo tempo tão pessoal. Preparem-se para explorar as teorias de Platão, que viu o amor como uma busca pela completude, de Aristóteles, que considerava o amor como uma forma de amizade virtuosa, de Kierkegaard, que nos convidava a refletir sobre o amor como uma escolha, e de Simone de Beauvoir, que nos inspirou a enxergar o amor como uma expressão de liberdade. Ao entender essas perspectivas filosóficas, estaremos mais preparados para lidar com a complexidade do amor em nossa vida, cultivando relacionamentos mais profundos, autênticos e significativos. Então, vamos embarcar nessa jornada rumo à sabedoria do amor. Abrace-a, relaxe e deixe a filosofia nos guiar em uma busca apaixonante pelo verdadeiro significado do amor. Estão prontos? Então vamos lá. Antes de mergulharmos nas perspectivas filosóficas, vamos começar definindo esse sentimento tão complexo e multifacetado. Afinal, o que é o amor? Essa é uma pergunta que tem intrigado filósofos, poetas e pessoas comuns ao longo dos séculos. É importante destacar que o amor é um conceito que transcende fronteiras culturais e temporais. Diferentes culturas e épocas têm suas próprias interpretações e expressões de amor. Podemos encontrar desde o amor romântico e apaixonado, até o amor fraternal, familiar e até mesmo o amor abnegado. O amor é uma emoção profundamente humana que pode se manifestar de diversas maneiras em nossa vida. Pode ser um sentimento arrebatador, capaz de nos tirar o fôlego e nos fazer perder a noção do tempo. Ou pode ser uma conexão mais suave e estável que nos traz segurança e apoio emocional. Mas, ao mesmo tempo em que o amor pode nos trazer felicidade e plenitude, ele também pode ser uma fonte de conflitos e desafios. A complexidade do amor reside justamente nas múltiplas interpretações e nas diferentes formas como ele se manifesta em nossa vida. O amor pode nos levar a altos e baixos emocionais, nos desafiando a enfrentar nossos medos, inseguranças e expectativas. Ele nos faz questionar nossa prioridade, nosso desejo e nossa própria concepção de felicidade. É por isso que a filosofia do amor é tão fascinante. Ela nos convida a refletir sobre essas questões profundas e nos ajuda a compreender melhor o significado e a importância do amor. Agora que temos uma visão sobre a complexidade do amor e suas múltiplas interpretações, vamos explorar as perspectivas filosóficas que nos ajudam a desvendar esse intrigante sentimento. Para Platão, um dos filósofos mais influentes da história sobre o amor, acreditava que o amor era muito mais do que apenas um sentimento passageiro. Para ele, o amor representava uma busca profunda por completude e transcendência. Na filosofia de Platão, o amor é simbolizado pelo conceito de Eros. Eros não se refere apenas ao amor romântico, mas sim ao amor que nos impulsiona a buscar a união com algo maior do que nós mesmos. Segundo Platão, o Eros é uma força que nos motiva a buscar a beleza, a verdade e a perfeição.
Para ele, o amor é o desejo de se unir àquilo que é verdadeiramente belo e bom. Esse desejo não se restringe apenas às relações humanas, mas também se estende ao desejo de conhecer as ideias eternas e transcendentes. Platão acreditava que em nossa existência terrena temos apenas um vislumbre do verdadeiro amor e da verdadeira beleza. O mundo sensível ao nosso redor é apenas uma sombra da realidade. O amor, então, se torna uma força que nos impulsiona a transcender essa realidade imperfeita e em busca do mundo das ideias. Para Platão, o amor verdadeiro vai além das aparências e das emoções passageiras. Ele nos leva a buscar uma conexão com a essência das coisas, com a verdadeira natureza da realidade, e um amor que busca a sabedoria e a busca pela completude. Nessa busca, o amor nos desafia a crescer e expandir nossas mentes e nossos corações. Ele nos convida a transcender nossos desejos egoístas e a nos conectarmos com algo maior, algo que nos completa e nos eleva espiritualmente. Ao entender a perspectiva de Platão sobre o amor, somos instigados a refletir sobre a profundidade desse sentimento em nossa vida. Ele nos convida a buscar relacionamentos e experiências que nos levem além do superficial, nos aproximando da verdade, da beleza e da essência do mundo. Portanto, o amor, de acordo com Platão, é uma busca constante pela completude e pela união com algo maior do que nós mesmos. É uma força que nos impulsiona a transcender o mundo sensível em busca do mundo das ideias, onde encontramos a verdadeira beleza e sabedoria. À medida que exploramos a filosofia de Platão e a sua visão de amor como busca pela completude, somos desafiados a refletir sobre o nosso próprio entendimento e experiências sobre o amor. Será que o amor em nossa vida também nos impulsiona a transcender o mundo material em busca de algo maior e mais profundo? Ao compreender essa perspectiva de Platão, podemos encontrar inspirações para cultivar relacionamentos mais significativos, baseados na busca pelo belo, pelo verdadeiro e pelo transcendente. O amor se torna não apenas uma emoção passageira, mas um chamado para a evolução pessoal e a busca por uma conexão mais profunda com o mundo ao nosso redor. Ao final dessa reflexão sobre a filosofia do amor, podemos compreender que o amor, segundo Platão, não se limita apenas a aspectos românticos, mas se estende a todas as esferas de nossa existência. É um convite para vivermos uma vida mais autêntica em busca da verdade e da plenitude. Outro pensamento vem de Aristóteles, outro renomado filósofo da antiguidade. Diferente de Platão, Aristóteles compreendia o amor como uma forma de amizade virtuosa. Segundo Aristóteles, o amor verdadeiro é mais do que apenas um sentimento apaixonado ou uma atração romântica. Ele acreditava que o amor genuíno se manifesta de forma de uma amizade baseada em virtude e no respeito mútuo. Para Aristóteles, a amizade verdadeira envolve um relacionamento em que as pessoas se valorizam e se respeitam mutuamente por quem são e pelo que representam. Essa amizade virtuosa é constituída sobre a base da ética e das virtudes humanas. De acordo com Aristóteles, existem 3 tipos de amizade: a amizade baseada na utilidade mútua, a amizade baseada no prazer compartilhado e a amizade baseada na virtude. A amizade baseada na utilidade mútua é aquela que a pessoa se apaixona por interesses mútuos, buscando benefícios práticos. Já a amizade baseada no prazer compartilhado surge quando há satisfação mútua e a diversão de estar em companhia um do outro. No entanto, é a amizade baseada na virtude que Aristóteles valoriza acima de todas as outras. Essa forma de amizade se baseia no reconhecimento e no cultivo das virtudes morais, onde as pessoas se apoiam mutuamente em seu crescimento pessoal e na busca da excelência. Aristóteles acreditava que a amizade virtuosa é duradoura, pois é constituída sobre valores sólidos e mútua admiração. Eles nos ajudam a alcançar a verdadeira felicidade, uma vez que nos permite desenvolver nossas virtudes e nos tornarmos pessoas melhores. Para Aristóteles, o amor como amizade virtuosa é um componente fundamental na vida humana. Ele nos convida a cultivar relacionamentos baseados na virtude, na confiança e na busca de uma vida boa e ética. Ao entender a perspectiva de Aristóteles sobre o amor como amizade virtuosa, somos desafiados a refletir sobre a qualidade dos nossos relacionamentos.
Será que estamos cultivando uma amizade baseada na virtude e no respeito mútuo? Estamos buscando o crescimento pessoal e o desenvolvimento das virtudes em nossas interações? Para responder essa pergunta, devemos continuar a falar mais um pouco sobre as ideias de Aristóteles, pois, segundo ele, a amizade virtuosa nos leva a uma vida mais plena e satisfatória. Ela nos proporciona apoio, incentivo e nos ajuda a alcançar uma excelência moral. Ao valorizar a virtude de nossos relacionamentos, somos inspirados a nos tornarmos pessoas melhores e a contribuir para o bem-estar daqueles ao nosso redor. Nessa abordagem, o amor deixa de ser apenas um sentimento passageiro e se transforma em uma prática de constante respeito, empatia, comprometimento e crescimento pessoal. É uma forma de amar que vai além das aparências e dos interesses pessoais, visando o florescimento da alma e a busca pela virtude. É importante lembrar que o amor como amizade virtuosa não se limita apenas a relacionamentos românticos, mas abrange todas as formas de vínculo humano. Podemos cultivar amizades virtuosas com familiares, colegas, mentores e até mesmo com estranhos, ou praticarmos a compaixão e o respeito mútuo. Ao final dessa reflexão sobre a filosofia do amor de Aristóteles, somos instigados a repensar a forma como nos relacionamos uns com os outros. Podemos buscar relacionamentos fundamentados na virtude, na ética e no cuidado mútuo, contribuindo para a construção de uma sociedade mais harmoniosa e plena. Já o filósofo existencialista Kierkegaard, exploraremos a sua visão única sobre o amor. Diferentemente de outros filósofos, Kierkegaard enfatiza que o amor é uma escolha individual e subjetiva. O filósofo acreditava que o amor não é um mero resultado do destino ou do acaso, mas sim uma decisão consciente e responsável. Para ele, o amor verdadeiro envolve uma escolha pessoal de se comprometer com a outra pessoa. Segundo Kierkegaard, o ato de amar requer coragem e liberdade, pois implica em abrir mão de outras possibilidades em favor de uma única pessoa. É uma escolha que envolve assumir responsabilidade e compromisso com o bem-estar e a felicidade do outro. Acreditava que o amor verdadeiro não é baseado apenas em sentimentos intensos e apaixonados, mas também na vontade de cuidar e de se dedicar ao crescimento mútuo. É uma decisão que vai além das emoções momentâneas, exigindo um comprometimento constante. Para ele, o amor autêntico envolve aceitar a individualidade e a liberdade do outro, respeitando suas escolhas e suas singularidades. É um amor que não busca controlar ou possuir o outro, mas sim permitir que ele seja verdadeiramente quem é. Assim, destacava a importância de reconhecermos as responsabilidades que temos ao amar alguém. Essa responsabilidade inclui cuidar dos interesses e necessidades do outro, promovendo um ambiente de respeito, confiança e crescimento mútuo. O amor, segundo ele, é um desafio constante, pois exige que enfrentemos nossos medos e inseguranças, abrindo-nos para o outro de uma maneira autêntica. É um convite para nos envolvermos plenamente com a pessoa amada, assumindo os riscos inerentes à entrega e à vulnerabilidade. Ao compreender a perspectiva dele sobre o amor como uma escolha, somos convidados a refletir sobre a nossa própria abordagem em relação aos relacionamentos. Será que estamos assumindo a responsabilidade e a liberdade necessária para amar verdadeiramente? Outro ponto é a interpretação de Simone de Beauvoir em relação ao amor como liberdade. Como figura central do movimento feminista, Beauvoir trouxe uma perspectiva única para as relações amorosas, destacando a importância da liberdade individual e da igualdade de gênero. Simone acreditava que o amor autêntico não deve ser uma prisão, mas sim um espaço de liberdade e crescimento mútuo. Ela contestava as estruturas patriarcais que limitavam a liberdade das mulheres, inclusive nos relacionamentos amorosos. Para ela, a igualdade de gênero é essencial nas relações amorosas. Ela defendia que ambos os parceiros devem ter a liberdade de serem autênticos. O respeito mútuo e o diálogo são fundamentais para um relacionamento baseado na liberdade. Ela argumentava que nenhum dos parceiros deve dominar ou subjugar o outro, mas sim construir uma relação de parceria e cooperação. Beauvoir desafiava as concepções tradicionais e o amor romântico, que muitas vezes reforçam o estereótipo de gênero e aprisiona as pessoas em papéis pré-definidos.
Ela buscava uma nova forma de amor baseada na liberdade e na realização mútua. Para a filósofa, a autonomia individual é essencial para o amor verdadeiro. Ela acreditava que cada pessoa deve ter a liberdade de desenvolver sua identidade própria, sem se perder no relacionamento, e que essa individualidade enriquece o amor e promove uma conexão mais autêntica. A filosofia de Simone nos convida a questionar as relações de poder e desigualdade presentes nas concepções tradicionais de amor. Ela nos incentiva a buscar relacionamentos baseados na liberdade, no respeito mútuo e na igualdade de gênero. Somos desafiados a repensar nossas próprias atitudes e ações nas relações amorosas. Ficando a pergunta: será que estamos valorizando a liberdade e a igualdade em nossos relacionamentos? Estamos criando espaços de autenticidade e respeito mútuo? A resposta eu deixarei para você. Se você gostou dessa reflexão, então não esqueça de curtir e deixar o seu oi aí nos comentários. Isso ajuda a motivar para que tragamos mais conteúdos nesse sentido para o canal. Neste vídeo, exploramos diferentes perspectivas sobre o amor, passando desde Platão até Simone de Beauvoir. Aqui discutimos os principais pontos abordados em cada uma delas. Platão, o amor como a busca pela completude, uma união com a alma gêmea. É a transcendência do mundo sensível em busca do mundo das ideias. Para Aristóteles, o amor como uma amizade virtuosa baseada na virtude, no respeito mútuo e na construção de relacionamentos saudáveis. Kierkegaard, o amor como uma escolha individual e subjetiva, envolvendo responsabilidade, liberdade e compromisso com o bem-estar dos outros. Simone de Beauvoir, o amor como uma liberdade, enfatizando a importância da igualdade de gênero, do respeito entre os parceiros e do diálogo e da busca por relacionamentos baseados na autenticidade e na reciprocidade. Convidamos vocês, espectadores, a refletir sobre a sua própria concepção de amor e como ela se relaciona com as ideias apresentadas. Como você enxerga o amor em sua vida? Ele é uma busca de completude, uma amizade virtuosa, uma escolha individual ou uma expressão de liberdade? Independente da perspectiva que mais ressoa em você, queremos encorajar a todos a buscar relacionamentos baseados no respeito mútuo, na liberdade individual e na reciprocidade. O amor verdadeiro não deve aprisionar, mas sim permitir que as pessoas sejam autênticas, realizem os seus potenciais e se desenvolvam em conjunto. Que possamos construir relacionamentos que nos inspirem a sermos melhores versões de nós mesmos e que valorizem a igualdade, o respeito e a liberdade. Ao adotarmos esses princípios, podemos criar laços mais significativos, enriquecer nossa vida e promover uma sociedade mais justa e equitativa. Agradecemos por nos acompanharem nessa jornada pela filosofia do amor. Continue explorando, questionando e buscando a compreensão mais profunda desse sentimento tão complexo e fundamental. Até a próxima e que o amor esteja presente em cada uma de nossas escolhas e relacionamentos.